A paz do Senhor, meus amores, eu quero desde já louvar ao Senhor pela sua vida, porque eu sei que foi Ele que te direcionou até aqui no meu canal e que Ele possa falar tremendamente com você no seu coração, que você possa se sentir direcionado pelo Senhor através desse canal, através da minha vida, em nome de Jesus. E eu quero abrir a palavra hoje para falar com vocês de como nós podemos ser útil no reino de Deus e de que como nós precisamos permanecer em Jesus, como nós precisamos ficar em Jesus para que possamos ser úteis, para que possamos ter vida, né? Porque não tem vida longe dele. Não existe vida longe do Senhor. Por isso nós precisamos permanecer nele. E hoje eu quero ler o texto de Ezequiel com vocês. Na verdade eu vou ler 2 textos. Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidão, que eu esqueci de abrir a Bíblia antes de falar com vocês. E agora eu já comecei a falar, vou continuar falando, né? Vocês vão me esperar. Já achei o texto. Então vamos lá. O texto está em Ezequiel 15. Vai falar sobre Israel, né? E o Senhor vai falar que usar uma comparação. E eu vou ler para vocês entenderem. A palavra do Senhor veio a mim, disse ele: Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? E depois de lançada no fogo como combustível, e o fogo queimar as 2 extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso diz o soberano Senhor: assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei contra eles o meu rosto, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra porque eles foram infiéis. Palavra do soberano, o Senhor. O que o Senhor ele está falando aqui através de Ezequiel, né? Qual é a mensagem que Deus está passando? O Senhor, ele está falando que Israel não está sendo útil. Por quê? Porque não foram fiéis ao Senhor. Porque estão sendo infiéis ao Senhor. E então ele faz uma comparação. O que ele diz? Filho do homem, será útil a madeira da videira? Será se ela é útil para alguma coisa? Aí ele diz: eu escolhi a madeira da videira somente para servir de lenha para o fogo, porque para mais nada ela não serve, porque é uma madeira que ela não presta, não serve para fazer móveis, para fazer qualquer outra utilidade que se faz com outra madeira. A madeira da videira não presta, não serve, ela só serve para queimar, ela só serve de lenha para queimar. O que serve então da videira? Os seus frutos, porque o fruto da vide é muito bom. Então, se a videira não produz fruto, então ela não produz mais nada. Se a videira ela não tem utilidade nos seus frutos, não vai ter na sua madeira, não vai ter nos seus galhos. A utilidade dela está no fruto. Aquilo que o Senhor destinou para ela fazer foi dar frutos. E se ela não está dando frutos,
ela só vai servir para queimar. E então ele faz essa comparação. Ele diz: se quando a madeira estava inteira, ela não estava sendo útil, quanto mais depois de queimada, ela vai servir para quê? Não vai servir para mais nada. Se enquanto ela estava inteira, ela não estava dando fruto, e depois de queimada, que fruto ela vai dar? Nenhum. Então ele faz essa comparação com Israel, com Jerusalém. Porque ele diz, no texto diz, que eles se desviaram do Senhor, que eles foram infiéis ao Senhor. E por isso o Senhor ia lançar eles ao fogo. Porque eles não estavam dando os seus frutos que eles tinham que dar. Então eles estavam tão somente como a madeira da vide. Se não está dando fruto, o único destino que é levado é ao fogo. É ao fogo. Então assim o Senhor diz que fará a Jerusalém, né, por causa da sua infidelidade ao Senhor. Mas eu quero ler mais um texto que está lá em João, capítulo 15. Peraí, meu amor, com licença aí. Deixa a mamãe, mamãe já te atende. Vamos lá, agora procurar João 15. Eu sempre perco na minha Bíblia na hora que eu vou ministrar, porque às vezes eu deixo marcado e às vezes eu esqueço de marcar, então. Mas que bom que Jesus está comigo, porque eu já achei o texto. Que diz assim, ó. João 15, verso... Vou ler alguns versos para vocês, do 1 até o 4. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Espera aí. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui essa câmera. Eu acho que eu estou muito em cima. O que esse texto de João 15 está falando? O Senhor Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. O ramo que estando nele, no Senhor Jesus, que não dá fruto, ele é cortado, ele seca, é apanhado e lançado ao fogo. Mas o ramo que está em Jesus e ele dá frutos, o Senhor poda para que ele dê mais frutos ainda. O Senhor também diz que sem ele nada podemos fazer e que nós não podemos dar frutos sem ele, sem estar nele. Assim como o ramo não pode dar fruto se não estiver ligado à videira. Então, o que nós aprendemos aqui? 2 lições: cortar e jogar fora e jogar ao fogo. Cortar para que dê frutos
para que dê mais frutos. Veja que existem os ramos, 2 tipos de ramos que estão em Jesus. O que não dá fruto e o que dá fruto. Nós ouvimos que o que não dá fruto, ele é cortado e é lançado fora. E nós também ouvimos que o que está em Jesus, ele é podado para que dê mais frutos. Nós vamos entender isso. O Senhor nos diz que nada sem Ele nós podemos fazer. Então, o motivo de o ramo que está em Jesus não estar dando fruto é porque não está em Jesus. É porque sem Jesus ele não pode fazer nada. Então, para que ele dê fruto, ele precisa estar em Jesus. Agora tem a outra diferença. Há o que está em Jesus, mas ainda não está dando fruto. Por quê? Porque o Senhor está podando. Podando também é cortar. Aquele que está em Jesus não está dando fruto, ele é cortado e lançado fora. O destino dele é fogo. Mas aquele que está em Jesus e já dá frutos, então ele vai ser cortado, podado para que dê mais frutos. O que é essa poda? Quando você tem uma árvore na sua casa, uma planta, que ela vai crescendo para todos os lados, né? Ela vai crescendo para todos os lados, ela vai crescendo. E aí, junto com esse crescimento dela, existem galhos, existem pontas que precisam ser cortadas, que precisam ser tiradas para que essa árvore ela fique da maneira que o seu agricultor quer. Não sei se você já passou em frente a casas que tem árvores nas portas, que elas têm um formato direitinho, tem um pinheiro, que é o formato de um triângulo. Você acha que ela cresce daquele jeito? Ela é podada. Ela é podada para que ela cresça naquela direção e naquele formato de triângulo. Também tem outras árvores que você passa e elas estão lá bonitinhas, parecendo um quadradinho. Outras parecendo um círculo. Você acha que ela cresce daquele jeito? Não, ela é podada. Ela é podada para que o formato que ela cresça seja da forma que o agricultor quer. E da mesma forma somos nós. O Senhor, Ele, através dos processos que é introduzido na nossa vida, né, os processos que nós passamos, Ele vai vir como uma tesoura. Ele vai vir como um alicate de corte. Para quê? Para tirar coisas de nós que impedem de nós chegarmos no formato que o Senhor quer. Porque o Senhor quer que nós cresçamos para um propósito. Então Ele vai nos podar conforme a direção que Ele quer, conforme o propósito que Ele inseriu para as nossas vidas. É gente que cresce na presença de Deus, mas ainda não descobriu qual é o seu propósito. É gente que tem muito conteúdo, mas ainda não sabe exatamente em que Deus quer usar ele. É gente que tem muito conhecimento, mas ainda precisa obter a direção certa. Em que área o Senhor quer me usar? Que área específica? Qual é a direção? Qual é o público? Qual é o lugar certo que o Senhor quer me colocar? Então o Senhor ele vai podando, Ele vai te aperfeiçoando para que você entre exatamente no lugar que Ele preparou para você. Se o lugar que Ele preparou para você, ou seja, o propósito,
tem o formato de um triângulo, então ele vai te podar no formato de um triângulo, para que você se encaixe exatamente naquilo que ele preparou, para que você seja útil exatamente segundo o propósito que ele determinou para você. Então é por isso que Deus ele vai fazer com que passemos por processos. Para quê? Para que essas pontas, esses galhos desnecessários, que em vez de nos ajudar a entrar no propósito, a entrar na forma que o Senhor quer, eles nos atrapalham. Então os processos que vêm em nossa vida são para fazer essa poda, são para as retiradas daquilo que o Senhor vê que não vai ser útil. Oi. Daquilo que não vai, tá bom. Daquilo que não vai ser útil, que não vai ser útil para aquilo que ele determinou, né, para nós. Então, o Senhor, ele vai tirar coisas de nós. Talvez o lugar que o Senhor quer te colocar, o lugar que eu falo, é um crescimento espiritual, é uma posição, né, de autoridade, é o propósito que ele determinou para a sua vida. Mas você é orgulhoso, mas você não tem humildade no coração. Mas tem algumas pontinhas de orgulho, mas tem algumas pontinhas que não combina, sabe? Uma pessoa que o Senhor enxergou em você para cumprir o propósito que ele determinou. Então, algumas coisas podem vir em nossas vidas para que essas pontinhas, sabe, desnecessárias possam ser tiradas, para que quando você esteja no formato certo, você possa dar muitos frutos. Você possa ser muito útil para o reino de Deus. Então aqui a gente vai entender que existem pessoas que questionam: mas eu sou uma mulher de Deus, sou um homem de Deus, mas eu não vejo os meus frutos. Talvez você está no processo da poda. Você ainda vai dar muito fruto. Se você se submeter ao processo que Deus está colocando na sua vida, você vai ser muito aperfeiçoado. Sabe o que é um aperfeiçoamento? É quando algo que já é bom, mas quando ele é mexido, quando ele é tirado ou colocado outras coisas, ele fica melhor. Não é que você não seja útil, mas é porque o Senhor, ele está te preparando, ele está te aperfeiçoando para que você seja muito útil no reino de Deus. Porque aquilo que o Senhor vai fazer através de nós, primeiro, vem em nós. A transformação primeiro começa dentro de nós, para através de nós também transformar outras vidas. Porque como o Senhor falou, sem Ele nada podemos fazer. Aí você pode perguntar: Maria, mas eu fui uma pessoa que eu vivi com o Senhor, eu fui uma pessoa muito útil na obra de Deus, porém hoje eu estou afastada, porém hoje eu estou longe dos seus caminhos. E o que eu devo fazer? Como eu posso ser útil? Deus me usava muito, hoje eu já vejo que não usa tanto, eu não vejo como era antes. Tá aqui o que eu falei, aliás, o que o Senhor falou, que é necessário estar em Jesus para que você possa dar fruto.
Porque se você não está em Jesus, você morre. Você morre. Tem aqui uma plantinha. Você corta um galinho dela e lança em qualquer lugar. Depois você vai ver que aquele galinho, ele secou. Ele morreu. E assim somos nós longe do Senhor. Como nós poderemos dar fruto longe dele? Se ele é vida e a ausência de vida é morte. Como? É necessário estar na videira para que você receba vida. É necessário você estar na videira para que você receba os nutrientes que é passado para os frutos, para as folhas, os galhos. É necessário. E tem um destino para aqueles que se apartaram da videira. Tem um destino para aqueles que se afastaram do Senhor. Fogo. O destino dos galhos que são cortados e morrem é fogo. Como diz aqui, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E em Apocalipse vai dizer que aqueles que não se acharão seu nome no livro da vida, o destino deles é o lago de fogo e enxofre. Eles serão queimados. E eternamente. É a morte eterna. É por isso que nós precisamos estar em Jesus. Não somente para dar frutos ao reino dele, mas também para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, e vida eterna. Então, se por algum motivo você se afastou dessa videira verdadeira, que é Jesus, volte. Volte, porque Ele está de braços abertos, esperando você voltar. Sabe? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é uma escolha nossa de entregar. E quando a gente se afasta de Jesus, a escolha também é nossa. Não foi dele. Porque o desejo do Senhor é que todos se salvem. Mas nós que decidimos entrar e sair. Nós é que decidimos. Nós é que escolhemos. Não é sentimento, é decisão. Fé não é sentimento, é decisão. É você que decide crer. É você que decide crer. Então você não tem que ser levado pelos seus sentimentos. Meu Deus, a mãe não quer deixar eu pregar, gente. Misericórdia. Você não tem que ser deixado levar pelos seus sentimentos. Porque quando a gente está longe da presença de Deus, a gente decide fazer coisas que não agradam ao Senhor, que não agradam a nós mesmos, mas ainda assim nós fazemos. E quando nós estamos na presença do Senhor, e quando é para ir para o Senhor, a gente não quer decidir. Sendo que é a escolha, é a decisão mais importante que precisamos fazer em nossa vida. É a de querer entrar nesse caminho. E não somente entrar, mas permanecer. Porque a vontade do Senhor é que nós demos frutos, e frutos que permaneçam. Então Ele quer que você permaneça no caminho. Ele quer que você vá até o fim. Porque Ele é galardoador daqueles
que busca Ele, daqueles que em fé o buscam. E salvação vem pela fé. Você precisa decidir. Não é sentir. Você primeiro decide, depois você sente. Porque o reino de Deus, ele é manifestado em nós. A presença do Senhor, Eva Maria, por favor. A presença do Senhor é manifestada dentro de nós e nós sentimos essa presença. A questão é que muitas pessoas, Eva Maria vai lá para a sala, vai. A questão é que muitas pessoas, elas querem sentir primeiro para depois ir. E não é assim que funciona. Muitas das vezes não é assim que funciona. Você precisa decidir. Porque há um destino. E o Senhor nos dá a visão desse destino. Ninguém vai para os destinos desses dois caminhos sem saber. Porque o Senhor deixou a sua palavra na terra justamente para que nós escolhêssemos qual caminho nós quiséssemos seguir. Então, se você for para o outro caminho que não é Jesus, para o outro caminho que não é vida eterna, você foi porque você decidiu ir, porque você sabia. Agora, se você foi para o outro caminho que é vida eterna, você também foi porque você decidiu, porque você sabia que era o melhor caminho. Então decida estar junto ao Pai, junto a Ele. O querer do Pai não é ver os seus filhos longe, é ver os seus filhos perto. Mas o Senhor tem filhos longe e tem filhos de perto. E o desejo que o Senhor tem é de que todos os seus filhos estejam perto. Então faça a sua decisão. Porque Jesus, ele é o melhor caminho. O melhor. Não é o mais fácil, mas é o melhor. Porque muitas pessoas pregam que depois que você aceitar Jesus, a sua vida vai ser só paz, vai ser só bênção, vai ser tudo de bom, vai ser maravilhoso. Vai sim. Não é uma mentira. Mas também não conta a outra parte, que é renúncia, que é matar o velho homem, que é abrir mão do pecado, que é fazer as escolhas certas, que é tomar a sua cruz, que é a obediência. Muitas pessoas querem Jesus, mas não querem deixar o pecado, aquilo que a carne gosta, para seguir a Jesus. E é por isso que muitas pessoas, elas decidem a ficar longe de Jesus, porque é um caminho estreito, é um caminho que você não vai entrar se você levar muita coisa, você precisa deixar algumas coisas. E por deixar essas coisas, muita gente não quer entrar nesse caminho, nem permanecer nele, por causa dessas coisas. E aí você está dizendo não para Jesus e nem percebe. E aí você está dizendo não para a graça de Deus e nem percebe. E aí você está dizendo, meu amor, peraí, estou vendo. E aí você está dizendo não para a salvação e nem percebe. Porque as suas escolhas não estão sendo boas. Por isso que é decisão. Por isso que é escolha. É querer a salvação. É querer esse Jesus que na cruz do Calvário morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida.
e vida eterna. Cara, isso é para quem quer. Então decida. Decida estar com o Senhor. E o caminho é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Salvação é dom gratuito do Senhor. A única coisa que Ele quer é que você seja obediente a Ele, porque se um pai diz não ao filho a certas coisas, a certas escolhas, é proteção. E é por isso que muitos de nós, hoje, nós estamos vulneráveis a muitas coisas, porque essa proteção não está. Porque se eu digo, filha, não mete o dedinho na tomada, é porque eu sei o que acontece. E da mesma forma é o pai. Filha, não faça isso, porque eu sei o que acontece. E muita gente paga para ver o que acontece. Então decida viver o Senhor. Decida viver na palavra do Senhor, porque é ela que vai te instruir nesse caminho. Ela é a luz, ela é a lâmpada para andar nesse mundo de trevas, nesse mundo de escuridão. O Senhor quer restaurar a sua vida, sim. O Senhor quer mudar a sua história, sim. O Senhor quer mudar, quer te dar bênção, sim. O Senhor quer tirar as maldições da sua vida, sim. Mas você precisa querer também que isso aconteça. Então, fica com essa palavra no seu coração. Jesus é lindo, a presença do Espírito Santo é perfeita. Sabe, o gozo que você sente, que você tem numa festa, ou num momento de um ato sexual, ou num momento do uso de alguma droga, seja lá quais coisas que você tem tentado preencher a sua alma, se sentir prazer, é porque você ainda não sentiu o Espírito Santo. É porque você ainda não sentiu, é porque você ainda não provou da água que Jesus tem para dar. Sabe? Existe uma alegria no Senhor. Existe paz no Senhor. Talvez você use essas coisas para te dar paz, para te dar tranquilidade, ou para te dar prazer. Ei, conheça o Espírito Santo. Tenha comunhão com Ele e você vai ver que Ele é a melhor coisa que existe. Ter a presença de Deus dentro de você é a melhor coisa que existe. E é por meio de Jesus que você recebe esse Espírito Santo. O Senhor Jesus nos diz em sua palavra: e eu rogarei ao Pai, o Consolador, e esse estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É um caminho de renúncia, mas quando você conhecer de fato o verdadeiro Deus através desse caminho, você vai entender que você é como um peixe que não vive sem a água, que não vive fora da água. Você vai entender que você é a plantinha que é arrancada da terra e morre se você não estiver nela. Você vai entender isso. Assim é o homem sem Deus. E quando você descobre esse Deus perfeito, esse Deus maravilhoso, ei, sabe por que você não ama a Deus? Porque você ainda não conheceu a Ele. Sabe por que você não tem essa comunhão com Deus? Porque você ainda não conheceu a Ele. Tem gente que o primeiro contato olha para aquela pessoa e diz: nossa, mas fulano
É chato. Não é isso. A cara dela. Essa não é muito legal não, né? Muito rígida, a cara dá uma impressão muito de cestinha, que não tira brincadeira com ninguém. Mas aí quando você começa a ter contato com essa pessoa, você descobre que ela é o oposto daquilo que você pensou. Por quê? Porque agora você conhece. Porque agora você tem um contato. E assim é o Senhor. Quando a gente fala de aceitar, a gente diz, quero não, porque tem que abrir mão das festas, tem que abrir mão da bebida, da droga, tem que fazer sexo só depois do casamento. Não, isso aí não dá pra mim não. Não dá certo pra mim não. Eu gosto muito de uma cachaçinha, eu gosto muito das meninazinhas ali, né, dos contatinhos. E não dá pra mim não. Esse Deus aí não é pra mim. Porque eu não consigo abrir mão dessas coisas para estar com Ele. E é o que muita gente pensa. Ei, nós que estamos na igreja, nós não estamos lá porque nós somos perfeitos. É porque eu sou certinha, é porque tudo e tal, e tudo e tal. Não, a gente está lá porque a gente quer ser perfeito. Perfeição essa que nós teremos somente no céu. Nós estamos lá, permanecendo nesse caminho, com a consciência de que nós somos pecadores, mas também com a consciência de que nós queremos nos consertar. E é por isso que Jesus diz, vem como vocês estão. Viciado, vem como tu está viciado. Drogado, vem como você está drogado. Cachaceiro, vem como você está cachaceiro. Ei, mocinha que está fazendo aquelas coisas lá, bem como você está. Agora, quando você chegar, aí você tem que se consertar. É uma mudança de vida, é metanoia. É mudança de mente. E você só vai conseguir mudar a sua mente, os seus pensamentos e as suas atitudes quando Jesus entrar na sua vida. Porque sem Ele, nada podeis fazer. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, comenta, compartilha, porque o Senhor vai falar muito com vocês.